Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar, no dia de hoje. O meu nome é Patrícia e fiquei responsável, então, pela explanação do Evangelho. Esse roteirinho para a gente realizar o nosso Evangelho no Lar. Convido a todos para juntos fazermos a nossa conexão com Deus, que é Pai de todos nós, com Jesus, nosso Mestre Nazareno, a esses trabalhadores de luz e paz, que adentrem os nossos lares, onde estivermos, para que as energias que aqui se encontram possam ser renovadas, modificadas. Energias que muitas vezes não percebemos, que vão adentrando através de pensamentos, das nossas conversas. Pedimos então que neste momento seja feita essa limpeza com essa troca para boas energias. Jesus, amado Mestre, que a tua luz infinita se faça presente nos nossos lares, nos nossos corações, nas nossas relações. Pedimos então permissão à equipe do Evangelho no Lar para iniciarmos a nossa tarefa de hoje. Que assim seja. Hoje nos foi solicitado, então, a leitura do capítulo 1, no item 4. O capítulo 1 tem o título Eu não vim destruir a lei. O capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo trata das 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião e a nova era. No item 4 desse capítulo número 1, fala de Cristo. Vou fazer uma breve leitura então. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Então Jesus já nos mostra no início desse item que ele vai além de ser simplesmente um legislador, aquele que traz leis. Jesus, com a sua conduta, com a sua firmeza, com o seu infinito amor, ele também demonstra o que ele explica, o que ele ensina. Vai bem mais além do que muitos outros. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Jesus nos mostra todas as situações que passou, que enfrentou, a importância de nos preocuparmos com esta vida além da terra, com essa vida espiritual
No próprio Pai Nosso que Ele nos ensinou, ali está, como na terra, como no céu. Quando Jesus fala e falou essa frase, Ele está nos dizendo, mais uma vez, que a vida de todos nós, espíritos imortais que somos, não está apenas presente na vida terrena. Jesus, com a sua vida, com seus exemplos, nos dá a chave dos céus, a chave da felicidade, nos mostrando que o que realmente tem trânsito livre nos mundos onde estivermos é o amor, a caridade, a parte moral que nós temos dentro de nós. Jesus ensina-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus. Essa parte desse item, muito importante, porque Jesus também nos mostra que não somos perfeitos. Mostra que todos nós estamos neste caminho que conduz a Deus. Jesus nos entende cada vez mais que temos erros, que vamos tropeçar, que muitas vezes iremos fazer as escolhas erradas. Por isso trabalha conosco o perdão, o auto-perdão, o perdão, dar o perdão aos outros, pedir o perdão a Deus. Jesus, com a sua infinita luz, nos mostra a importância da humildade, a importância de nos colocarmos humildemente perante as pessoas, perante as relações e perante Deus. Nos colocarmos nessa posição de eternos aprendizes, tentando diminuir a nossa prepotência, o nosso orgulho. Continuando então no item 4, ainda Jesus, entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades, que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Então, queridos amigos, nessa parte aqui, nós percebemos mais uma vez a grandeza do Mestre. O Mestre Nazareno, que foi um dos que estava junto quando foi feito o nosso planeta, toda a sua equipe de espíritos de luz, tinha muito conhecimento já na época que esteve entre nós encarnado. Mas compreendia, entendia que naquele momento não era o mais adequado em falar tudo. Não foi à toa que Jesus disse que outro viria mais adiante, quando já a nossa madureza estaria como humanidade, compreendendo novos conhecimentos. E muitas vezes, quando temos dificuldades de entender Deus, muitas vezes nos perguntam, né, o que é Deus? Como tu entende Deus? Esse entendimento de Deus, do Pai de todos nós, ele também aumenta conforme a nossa moralidade. Nós compreendemos já hoje
que espíritos mais evoluídos, com mais amor no coração, espíritos com mais luz, compreendem diferente, entendem diferente, porque são melhores? Não, porque foram adquirindo com suas experiências esses conhecimentos. Então Jesus, com a sua envergadura moral, tinha já muito conhecimento, mas não falou todos para nós. Mas nos deixou pequenas faíscas, ideias, caminhos, para que possamos refletir e compreender um pouquinho mais. Se nós vamos estudar um pouquinho as obras de André Luiz, ali já percebemos que os mesmos espíritos desencarnados, aqueles que não estão mais com o corpo físico, não têm o mesmo conhecimento, não percebem do mesmo jeito o plano espiritual. Então, o que isso traz para nós? Que esse conhecimento, ele é individual, é uma caminhada individual. Precisamos pensar e compreender que nós, muitas vezes, nos colocamos em posições superiores por termos um pouquinho mais de conhecimento. Mas nos falta uma coisa muito importante, que é essa compaixão, essa caridade que Jesus teve e tem conosco diariamente. Que nós possamos, então, dividir esse conhecimento que já adquirimos, mas sem agredir aqueles que conosco convivem. Porque Jesus, que é mestre, nunca fez isso. Nunca ficou impondo ou agredindo aqueles que pensavam o contrário, ou aqueles que não compreendiam o amor. Jesus não fez isso. Que possamos lembrar dele, nos inspirar nos seus exemplos. Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem lhes dar a chave. E essas ideias não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, a ciência dar tempo de progredir. Quando a gente começa a ficar um pouquinho mais velho, a gente começa a compreender que esse processo, esse desenvolvimento, ele é lento. Ele não acontece instantaneamente, como muitas vezes nós temos a pretensão ou a ilusão. Ao observarmos uma árvore imensa, não percebemos que um dia ela foi uma semente que desenvolveu e cresceu. Assim também somos nós. Precisamos compreender que temos que dar tempo para desenvolver. Tempo para nós mesmos, para tomarmos novas atitudes. Que possamos nós nos perdoarmos
todos os dias, que possamos olhar com carinho para nós, mas sempre refletindo o que eu posso fazer diferente amanhã. O que eu fiz hoje não gostei, percebo que não está bom, melhorar. O Evangelho no Lar é este momento de leitura em família, que nós possamos escolher um dia da semana, que a família que está na mesma casa, no mesmo lar, escolha um dia para juntos ter este momento de uma breve leitura, como fizemos agora, do Evangelho, com reflexões saudáveis sobre aquela leitura do Evangelho, sem apontamentos, sem críticas, reflexões em família. Reflexões. As famílias podem escolher se vão ler na ordem, se vão abrir naquele dia. Cada família escolhe como achar melhor para a sua organização. E vamos sim convidar a todos que conosco convivem, moram, mas sem agressões, sem violências. Vamos convidar, e as pessoas têm as suas escolhas, os seus processos, os seus tempos. Se na nossa casa, ao fazermos o convite, não aceitarem, ok, vamos fazer nós então. Nós não estaremos sós. Iniciando o nosso Evangelho no Lar com uma prece, a leitura do Evangelho, e encerrando com uma prece. Podemos também inserir no Evangelho outras leituras breves, mensagens. Aqueles que têm crianças em seus lares, procurar literaturas infantis. Os que têm jovem, literaturas juvenis. Para que este momento seja um momento agradável para todos. E ao encerrarmos na nossa prece final, que possamos lembrar de todos, da humanidade, não apenas do nosso lar, mas que possamos rogar também a todos, irmãos do caminho. Este é um momento muito importante, que possamos nós criar este hábito do Evangelho no lar, nas nossas casas. Convido então a todos para que possamos então fazermos a nossa prece de encerramento deste momento do Evangelho, onde mais uma vez podemos refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Nazareno. Jesus, que a tua luz infinita brilhe cada vez mais. Pedimos, Jesus, por todos os irmãos do caminho, aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos, aqueles que já conhecem o teu amor e aqueles que ainda desconhecem. Pedimos, Jesus, por todos aqueles que neste momento estão sofrendo dores físicas e dores da alma. Que os teus mensageiros de luz adentrem hospitais, asilos, escolas, prisões, para lá atenderem estes. Que o nosso planeta azul brilhe cada vez mais. Que aqueles que neste momento não estão vendo
esperança em dias melhores, possam perceber, olhando para o céu, o sol a brilhar todos os dias, que possam perceber o amor divino, olhando a natureza, os animais. Somos gratos pelas bênçãos que estamos a receber diariamente. Pedimos, Jesus, como eternos pedintes, proteção aos nossos amores, aqueles que estão presentes em nossos corações. Luz e paz. Que assim seja.